Mini contratos futuros. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Finalmente chegamos numa das partes mais interessantes desse módulo. São os mini contratos futuros. Os contratos futuros representam o compromisso de comprar ou de vender uma certa quantia de um determinado produto ou ativo financeiro em uma data adiante e por um preço previamente definido. Então, quem compra um contrato futuro se compromete a comprar ou vender uma quantidade desse produto, né, numa data específica para frente. Por isso, os contratos futuros são sempre numa data posterior, nunca é no mesmo dia. Existem contratos futuros de commodities agrícolas, né, soja, milho, açúcar, ouro, de moedas dólar, ouro, iene, índices de ações Bovespa, SP500, entre outras várias possibilidades. Então, o índice Bovespa, que é o que a gente negocia, o dólar, contrato futuro do dólar. Então, vamos supor que a pessoa, o investidor, né, o especulador, ele se compromete a comprar dólar, só que nesse preço no mês que vem. Então, ele acredita. Se o preço estiver no mês que vem, estiver mais caro, mais barato, ele já se comprometeu a comprar naquele determinado valor. Então, por isso são os contratos futuros. Não são os mini contratos, ainda são os contratos cheios aqui, certo? Então, os mini contratos futuros nada mais são do que frações, né? Frações de um contrato futuro, que pode ser financeiramente muito grande. Os mini contratos futuros eles foram criados para dar acesso a mais pessoas a esse mercado. A exposição e a alavancagem se tornam menores, o que permite que a margem de garantia, né, seja inferior à margem do seu contrato cheio correspondente. Pense num contrato futuro de Bovespa. Ele custa R$ 1 para cada ponto do índice. Assim, quando o Bovespa está contado a 100 mil pontos, um contrato futuro tem um valor igual a R$ 100.000. Com detalhe, os futuros de índice são negociados em lote padrão de 5 contratos, ou seja, nesse caso são R$ 500.000. Já o mini contrato, ele de Bovespa, ele custa cada ponto 0,20 centavos. Então, se o Bovespa estiver cotado a 100 mil pontos, seu valor será correspondente a R$ 20.000. E como o lote padrão do mini contrato é de apenas um, fica ainda mais fácil de negociar. Então, o mini índice Ibovespa, né, que é o foco do nosso curso, certo? Que é o que eu opero. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa ele é um índice que ele corresponde às ações brasileiras, né? As ações brasileiras, sendo a maior parte da Petrobras e da Vale. Então, essas ações, como elas têm um preço, né? Fazendo como se fosse uma média geral de todas as ações do preço. Então, por exemplo, se a maior parte das ações brasileiras sobe, o Bovespa, que é o índice que acompanha o preço das ações, ele sobe também, certo? Agora, se o preço dessas ações ele desce, por exemplo, a Petrobras caiu 50%, a Petrobras caiu, a Vale caiu 30%, vamos falar assim, com certeza vai puxar o índice para baixo, porque a maior parte do índice é Petrobras e Vale. Então, os bancos às vezes caem e puxam o preço do índice para baixo também. Ah, outros ativos que tem, né, de varejo e muitos são que compõem o índice Bovespa. Então, o mini contrato futuro quer dizer o quê? Que a pessoa que compra esse contrato, ela se compromete a comprar esse valor no futuro, certo? Então, o contrato, o mini contrato do índice Bovespa, que ele é o WIN, né?
o código do Win para a gente achar na bolsa, é só a gente digitar Win, a gente vai olhar depois na plataforma já no gráfico. Ele é um quinto, né, 20% do contrato cheio, certo? Então, cada ponto é 20 centavos. Então, se o lote padrão é um mini contrato e a gente fizer 500 pontos a 0,20 centavos, certo? Nós temos 100 reais, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o gráfico do preço, né? O tempo pelo preço. Aqui tem o preço, certo? O preço e aqui o tempo, certo? Então, se durante esse tempo aqui, vamos supor que aqui é um dia, né? Aqui começou um dia e aqui terminou o dia. Então, se eu comprei o índice aqui, nesse valor, e ele subiu 500 pontos até aqui, então eu comprei ele aqui, certo? E durante esse tempo aqui, ele valorizou 500 pontos. E eu fechei exatamente aqui. Comprei aqui, comprei barato e vendi caro. Eu fiz 500 pontos, certo? A 20 centavos com o contrato, eu fiz 100 reais, certo? Já, por exemplo, se eu vender aqui, o índice aqui, nesse valor e comprar ele de novo aqui nesse valor, eu posso fazer 500 pontos de novo. Então, eu posso fazer 200 reais, certo? Então, esse é o trading, né? O day trading que a gente faz nos Bovespa. Se a gente fizer, se eu fizer, por exemplo, com dois contratos, 500 pontos, então eu faço 200 reais, porque é 500 pontos vezes 0,40 centavos, porque cada um mini contrato é 20 centavos, então dois mini contratos são 40 centavos. Então, se eu fizer 40 pontos vezes 40 centavos, 500 pontos vezes 40 centavos, eu faço 200 reais, certo? Então, essa é a vantagem também da negociação de contratos, que a gente pode fazer a venda a descoberto. Então, a gente pode tanto trabalhar na compra como na venda. Se a gente vender aqui nesse preço, né, e comprar aqui nesse preço aqui de volta, e essa variação for 500 pontos, a gente faz 100 reais. E se a gente comprar aqui nesse valor, vamos supor, aqui abriu o dia, eu comprei aqui. E durante a variação variou 500 pontos para cima e eu saí aqui na venda, eu fiz 500 pontos, eu fiz 100 reais também. Existe também o mini contrato que geralmente os traders operam, que é o mini contrato de dólar, que é o WDO, que é muito popular também entre os traders, né? Ele corresponde a 20% do contrato futuro, ou seja, ele representa a compra ou venda de 10 mil dólares. No contrato cheio, o valor é de 50 mil dólares. Então, a pontuação do contrato muda diariamente. O WDO, cada ponto equivale a 10 reais. Então, se a gente entrar enquanto no contrato cheio, ele custa 50 reais, certo? Então, se a gente entrar com um mini contrato e fizer 10 pontos, eu faço 100 reais no dia. Então, a mesma coisa do gráfico. Se durante um tempo o preço variar, por exemplo, eu comprei aqui nesse valor, e o preço vai, e varia 10 pontos, 10 pontinhos no dólar. O dólar fechou aqui, fechei aqui a operação fazendo 10 pontos, então eu ganhei 100 reais. Se eu tiver com dois contratos, então cada ponto equivale a 20 reais. Então, se eu fizer 10 pontos com dois contratos, são 200 reais. E assim sucessivamente. Quais são as vantagens dos mini contratos futuros? Bom, existem várias vantagens de a gente operar mini contratos futuros. Por quê? Existe a alta liquidez, certo? O que é a alta liquidez?
Os mini contratos são ativos de alta liquidez. Então, o investidor consegue entrar e sair das operações facilmente, tendo um risco bem reduzido de não ter a contraparte interessada quando desejar movimentar o ativo. Então, o que é liquidez? Por exemplo, eu comprei as ações da Petrobras a R$ 10. Ok, aí as ações da Petrobras começam a subir, está R$ 100. Só que nesse preço, ninguém quer comprar a R$ 100. Então, não adianta o preço estar R$ 100 se você não tiver para quem você vender lá em cima, a R$ 100, certo? Então, os ativos que têm uma alta liquidez, eles geralmente têm muita gente fazendo negociação. Então, a qualquer momento que você queira vender, você consegue, porque tem bastante gente interessada em comprar, vender. Então, você pode comprar, que os mini contratos tem muita gente todo tempo querendo vender, comprar, vender. Então, você não corre o risco de tentar vender e não tem ninguém querendo comprar, certo? Alavancagem. A B3 exige do investidor uma margem para negociar os contratos e os mini contratos. Sendo assim, não é necessário ter a conta total, todo o capital referente ao volume do contrato. Isso aqui, muito cuidado, gente, porque o que acontece? A corretora, ela não pede para você ter todo o capital lá, porque, por exemplo, o índice, o mini índice, se você fosse operar lá, por exemplo, se comprar um mini contrato, você teria que ter R$ 20.000 na sua conta. Mas a corretora ela não perde essa garantia. A margem de garantia que ela solicita é R$ 100 por cada mini contrato. Só que vale a pena você usar R$ 100 para operar? Principalmente se você é iniciante, se você está começando, não vale a pena, porque o risco é muito grande, entendeu? Então, a possibilidade de você queimar esses R$ 100 e não ganhar nada é muito grande, certo? Então, o que a gente indica? R$ 1.000 para cada mini contrato. Se você começar com R$ 1.000 para cada mini contrato, que é uma margem boa, você pode, por exemplo, ter um gerenciamento de risco. Posso perder R$ 100 por dia. Você não vai perder 10 dias seguidos. Então, você vai conseguir se manter no jogo. Mesmo se a assertividade não for boa, você tendo uma estratégia boa, você consegue se manter no jogo. Ok? Diversificação. Dentre as vantagens destacadas está a possibilidade de diversificação, visto que há diversos instrumentos financeiros nessa categoria de ativos. Para se ter uma ideia, atualmente a B3 possibilita a negociação de mini contratos de índice Bovespa S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Dólar, euro e soja. Baixo custo operacional. Hoje você consegue investir em contratos cheios, em contrato com corretagem zero. Além disso, taxas sobre mini-contratos como emolumentos costumam ser inferiores às tarifas sobre contratos cheios. Aqui também você tem que tomar cuidado, porque apesar das corretoras não cobrarem taxa, o imposto, né, do day trade é de 20%. Então, todo o lucro que você vai ganhar, você vai pagar 20%. Né? Tem a reforma tributária aí, que tá rolando no Congresso, que quer baixar para 15%, mas ainda não foi aprovado. Então, por enquanto, é 20% sobre o lucro para o governo. Né? Mas se você está pagando imposto, é porque está ganhando dinheiro. Então, tudo bem, né?